Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e o tema de hoje vai ser sobre os relacionamentos de Dom Pedro I. A personalidade de Pedro I era marcada pela hiperatividade. Ele era impetuoso com uma tendência para ser dominador e temperamental. Distraía-se ou ficava entediado facilmente, entretendo-se com namoricos em sua vida pessoal, além de suas atividades equestres e de caça. Seu espírito inquieto fazia-o buscar aventuras e, certas vezes, disfarçado de viajante, frequentava tavernas nos distritos do Rio de Janeiro. Pedro raramente bebia álcool, porém era um mulherengo incorrigível. Seu primeiro caso duradouro conhecido foi com uma dançarina francesa chamada de Noémie Thierry, que teve uma criança natimorta dele. Seu pai, em 1816, tornou-se rei João VI, com a morte de sua mãe Maria I, e enviou Thierry para longe a fim de que ela não ameaçasse o noivado de Pedro com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria, filha do imperador Francisco I da Áustria. Nessa época da aristocracia, o casamento nada mais é do que um acordo entre duas partes interessadas no mesmo fim. Assim foi o matrimônio entre Dom Pedro I e Maria Leopoldina, em abril de 1817. As negociações tiveram início no Congresso de Viena e o acordo entre os jovens representava tanto Portugal quanto a Áustria. De um lado, a jovem mostrava estar apaixonada pelo príncipe. Do outro, Dom Pedro I, então com 19 anos, não estava tão interessado em ser fiel. Desde 1806, o sonho de Dom João VI, rei de Portugal e do Brasil, era unir seu filho à Casa de Habsburgo, campeã na luta contra a França revolucionária e napoleônica e senhora de 39 estados. Quando casou-se, Dom Pedro tinha 19 anos e um já vasto histórico de vagabundagens amorosas, todas amplamente comentadas pela população. O assédio que ele fazia às mulheres era assunto recorrente. Não poucas vezes ele apeava o seu cavalo para levantar a cortina de uma cadeirinha que passava carregada no ombro de escravos para poder ver a mulher que estava lá dentro. Ele não conhecia limites nem diante da família, nem diante do marido da mulher desejada. O casamento, portanto, não começou bem, e com o tempo só piorou. Os casos extraconjugais de Pedro aconteciam um após o outro, assim como os seus filhos bastardos. E apesar disso, ele não dava folga a Leopoldina, que estava sempre grávida. Teve 9 gestações em 9 anos de casamento. E por isso vivia recolhida e em repouso. Sobre seus modos, um funcionário que acompanhou a austríaca no Brasil, o barão de Eschwege, anotou: por falar no príncipe herdeiro, posto que não seja destituído de inteligência natural, é falho de educação formal. Foi criado entre cavalos e a princesa cedo ou tarde perceberá que ele não é capaz de coexistir em harmonia. Não demorou muito para que a dama austríaca percebesse a infidelidade de seu companheiro, até porque o príncipe não era lá muito discreto. Ela não esperava, entretanto, que um dos casos dele se tornasse algo muito maior. Em determinado momento da relação, Dom Pedro I passou a se encontrar com Domitília de Castro, moça que mais tarde se tornaria a Marquesa de Santos. O novo caso foi o fim para Leopoldina, que se sentiu mais que traída, mas sim humilhada. A paulista Domitila de Castro de Canto e Melo entra na história por ocasião da viagem de Dom Pedro a São Paulo em 14 de agosto de 1822. Pedro já rompera com Portugal ao anunciar que ficaria no Brasil. As tropas portuguesas começaram revoltas em algumas províncias. Dom Pedro, ainda sem o título de imperador, que conquistaria em 12 de outubro, viajou para São Paulo para dar jeito em uma racha na junta que governava a província. Enquanto apaziguava os ânimos, encontrou tempo para a morena de 25 anos. Sedutora e inteligente, independente como as mulheres não costumavam ser na época, separada de seu primeiro marido, de quem levara uma facada e com a qual tivera 2 filhos. Conheceu Pedro quando fez parte de uma comitiva à corte, antes de sua ida a São Paulo. Em sua vasta correspondência com ele, nunca fez menção à imperatriz, de quem se tornou dama de honra num episódio que escandalizou a corte do Rio, para onde se mudou e levou a família. Ela recebia dinheiro para dar pitacos no governo e era bastante influente na vida de Pedro. Pedro e Domitília viveram uma louca paixão. O caso foi além dos encontros e refletiu-se na vida política e familiar do príncipe, bem como na imagem que dele se fazia dentro e fora do país. Ele gostava de chamá-la de Titília e assinava as cartas para ela como o Demonão ou Fogo Foguinho. Isso mesmo, eu vou repetir. Demonão. Pois é, não é de hoje que temos um governante fazendo a gente passar vergonha lá fora. O conteúdo erótico na carta era comum. Pedro gostava de desenhar pênis eretos. Pois é, bem quinta série mesmo. Ele frequentava os saraus e jantares na casa da amante, que por sua vez tinha acesso irrestrito ao paço imperial. Além disso, Pedro reconheceu sua filha Isabel com Domitília como oficial e colocou a bastarda para viver ao lado de seus rebentos.
Leopoldina, humilhada, só deixava a mágoa transparecer nas suas correspondências. Leopoldina enfim demonstrou seus sentimentos após a morte do pai da rival. Pedro não saiu do lado de Domitília e pagou as despesas do funeral. Ela fez as malas do imperador e disse-lhe que fosse viver com a favorita. Pior ainda estava por vir. Com sua influência e posto na corte, Dom Pedro I pouco se importou com a opinião de sua esposa e obrigou Leopoldina a conviver com Domitília e sua filha bastarda. Mesmo sofrendo, a imperatriz consorte tinha de se apresentar publicamente ao lado da amante de seu marido. Houve momentos que ela pensou em abandonar o Brasil. Todavia, sempre que Leopoldina entrava em confronto com Dom Pedro I, o nobre português se mostrava cada vez mais cruel. Maria da Glória, uma das filhas de Leopoldina, chegou a testemunhar um dos acessos de raiva do pai. Certa vez, quando Maria tinha 7 anos, ela escutou uma verdadeira sessão de espancamento enquanto o pai dava pontapés e empurrões em Leopoldina, que estava grávida do 8º filho. Quando entrou no quarto, encontrou Domitília implorando que Dom Pedro I acabasse com as agressões. Nem mesmo a amante conseguiu contê-lo nesse dia. Maria Francisca de Portugal e Castro, dama e companhia da imperatriz, narrou em uma carta: quando entrei no quarto, a senhora Leopoldina estava atirada ao chão e a infanta Maria agarrada à mãe num pranto sem fim. Amargurada e grávida, mais uma vez, viu o marido viajar para o sul em novembro de 1826. Lá, o exército brasileiro brigava com Buenos Aires pela posse da Cisplatina, atual Uruguai. Em dezembro de 1826, Leopoldina sofreu um aborto espontâneo. A partir desse episódio, sua saúde piorou consideravelmente. No dia 11 do mesmo mês, os quadros de hemorragia, febre e delírios levou ao falecimento. Ela delirava, amaldiçoando o amante do marido, atribuía-lhe poderes de feitiçaria, reagia com gritos ao vê-la. Os sentimentos da submissa imperatriz, contidos por tanto tempo, explodiram naquela noite. Depois da morte, a imperatriz foi transformada pela população em uma espécie de heroína. Era louvada nos jornais. Houve um beijamão da morta já quase em estado de decomposição. As razões de sua tristeza e de seu mal eram bem conhecidas. Domitila transformou-se na vilã número 1 do país. Sua casa foi apedrejada e ela difamada. Pior, se ela não abandonasse Pedro, ele não conseguiria nunca mais um bom casamento que reforçaria a monarquia. O imperador amava sua titilha, mas amava ainda mais a sua posição. Após a morte de sua esposa, Dom Pedro I terminou definitivamente sua relação com Domitília e em agosto de 1829 se casou novamente, dessa vez com a princesa Amélia. Domitília acabou deixando o Rio de Janeiro em 27 de junho de 1828 após insistências do imperador. Pedro havia decidido casar-se novamente e tornar-se uma pessoa melhor. Ele tentou convencer seu sogro Francisco I de sua sinceridade, afirmando em uma carta que toda a minha perversidade acabou, que não hei de novamente cair nos erros em que já caí, que arrependo-me e pedi a Deus por perdão. Só que o rei Francisco não se convenceu, tendo ficado profundamente ofendido pela conduta que sua filha tinha passado, retirando seu apoio às preocupações brasileiras e frustrando os interesses portugueses de Pedro. Princesas de várias nações recusaram propostas de casamento uma depois da outra devido à má reputação do imperador pela Europa. Seu orgulho ficou muito ferido e ele acabou permitindo a volta de Domitília, que chegou na capital em 29 de abril de 1829, após quase um ano longe. Entretanto, Pedro encerrou definitivamente sua relação com Domitília ao saber que um noivado tinha finalmente sido arranjado. Ela voltou em 27 de agosto a viver em sua província natal de São Paulo, onde permaneceu pelo resto da vida. O embaixador da Áustria no Rio de Janeiro, Barão Wenzel de Mariscal, escreveu a Viena a respeito do futuro casamento de Dom Pedro e do banimento da favorita do imperador. O imperador Dom Pedro acabou por se convencer de que a presença da Senhora de Santos seria sempre importuna e que uma simples mudança de residência não satisfaria ninguém. Ele insistiu na venda de suas propriedades, o que, segundo soube, já foi providenciado e na sua partida para São Paulo em 8 ou 10 dias. Em 2 de agosto, Pedro havia se casado por procuração com a princesa Amélia de Leuchtenberg. Os votos realizados por procuração foram ratificados em 17 de outubro em uma missa nupcial. Amélia era bondosa e amorosa com os filhos dele e providenciou um necessitado sentimento de normalidade tanto para a família imperial quanto para o público em geral. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.